para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é a continuação da parte 1 da confecção da cadeira, da reforma da cadeira. Quem acompanhou a primeira parte, quem não acompanhou a primeira parte, sugiro por favor ver a parte 1. Então aqui eu já fiz a fixação da peça com parafuso. A peça problemática que deu problema, mas que já foi resolvido. Então aqui está feita a fixação. Agora eu vou preparar aqui para montar as peças com o sargento e deixar a cadeira montada. Então vou preparar aqui, fazer o processo de preparação e já volto. A peça agora já está sendo colada. Esse é o efeito que está ficando. Agora aqui o processo é só esperar colar para continuar o processo. Tem muita coisa ainda a ser feita nessa cadeira, mas já está bem adiantado. Então vamos esperar secar aqui para continuar o processo. De volta, a cadeira está toda colada, ficou muito firme. Eu havia dito que eu iria fazer a fixação aqui com parafuso para fortalecer a junção. Foi feito o parafuso, porém eu resolvi colocar do lado. E que ficou muito bom também. Se colocasse aqui também ficaria bom. Então eu fiz a fixação em todas elas. Na parte de baixo também. Então tá fixado aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Aqui também. As demais cadeiras também estão todas prontas. Apenas uma cadeira eu fiz a fixação aqui do topo. Funcionou do mesmo jeito também. Só que as demais eu achei mais prático fazer aqui do lado. Mas essa aqui eu fiz na frente. Fixei aqui e aqui na parte de trás. As demais do mesmo jeito. Todas as cadeiras foram feitas da mesma forma, desmontou todas. Algumas foi necessário desmontar essas partes aqui, outras não. Desmontar, raspagem, lixagem e lixamento, todas da mesma forma. Aqui, que é a cadeira referência, né? Que eu estava fazendo, mostrei aquela parte que estava solto aqui, ó. Apesar de que tá feio aqui, mas depois que passar a massa, vai ficar muito bom o acabamento. Essas peças aqui são as peças do assento. Eu fiz aqui a usinagem de todas elas. Eu passei no desengrosso tanto este lado quanto este lado. Passei na plana este lado aqui. E posteriormente passei na serra aqui. Porque anteriormente, essas peças, elas tinham um abaulado aqui, ó. Inclusive está até mostrando um pedacinho aqui do abaulado ainda, ó. De tal forma que quando a peça juntava uma na outra, ela dava um espaço assim, relativo ao abaulado que existia entre as peças. Como não existe o abaulado mais, aí a junta está seca. Eu fiz dessa forma para que, ao fazer a fixação, eu vou fazer com cola. Vou passar cola aqui. Vou passar cola aqui. E juntar. De tal forma que depois que as peças todas estiverem juntas, é como se fosse uma peça só. Vai dar uma estabilidade ótima na cadeira. Aqui do lado também foi feito o acertamento. Eu acertei, né? Retirei aqui 2 centímetros de cada lado. Eu vou mostrar lá na cadeira como vai ficar. Nesse universo dessa quantidade de peças aqui, ó, apenas uma que estragou, que não teve como aproveitar. Estou utilizando esse pedaço de pinos aqui. Não tem problema, que é apenas para estabilidade da cadeira. Então vou pegar aqui 5 peças para mostrar ali na mesa como que vai ficar. Então aqui cada peça ela estava num estado de degradação diferente. Então algumas estavam melhores do que as outras.
Essa aqui foi utilizada até Makita para cortar algumas coisas aqui como referência, mas não tem problema, não vai aparecer. Essa madeira aqui, ó, ela ficou com um acabamento sim ótimo. Se todas ficassem dessa forma, ficaria uma peça linda, porque aqui, ó, dá para fazer um acabamento rústico muito satisfatório aqui em função desses veios da madeira estarem profundos. Então, se todas as peças estivessem assim, ó, daria para fazer até um acabamento diferente, mas como não tá, não tem jeito. Então, vou pegar aqui 5 peças e vou mostrar ali como que vai ficar. Então, aqui. Então, aqui estão as 5 peças. Com cola aqui posteriormente, juntando todas elas, vai ficar uma estabilidade muito boa. Essas peças foram retiradas aqui de cada lado 2 centímetros, 2 centímetros aqui eu retirei, 2 centímetros aqui eu retirei também, para que posteriormente, quando o tampo vier aqui, ó, ele fica sobrando aqui 2 centímetros. Será feita a fixação aqui com parafuso e cola em todas as peças. Estou fazendo dessa forma para que não seja necessário colocar cantoneiro aqui, ó. Então, ao colocar parafuso e cola, tanto aqui no topo da cadeira, no topo da peça, como aqui na lateral, vai dar uma estabilidade muito boa na cadeira. Minha mãe perguntou se era possível também colocar estofado aqui no encosto. Então, eu vou colocar o estofado aqui também. Então, vai ter estofado aqui e aqui. Eu havia pensado também em colocar o estofado na parte de trás. Porém, eu vou colocar um OSB. Eu sou suspeito para falar do OSB, que eu gosto muito do OSB. Então, eu poderia colocar um estofado aqui também, mas eu vou colocar um OSB. Porque se eu fosse colocar estofado aqui, eu teria que colocar um parafuso aparecendo aqui. E para não colocar o parafuso aparecendo, teria que fazer muitos ajustes que demanda um tempo e demanda como que eu posso dizer? Demanda um tempo e demanda alguns ajustes que eu não sei nem se funciona legal. Então, para evitar de colocar o encosto com o tecido e aparecer parafuso, eu vou colocar só o USB. Mas o USB fica muito bom também. Acredito que vai ficar até melhor do que o tecido. Em função de eu colocar o USB aqui, ó, aqui eu deixei uma folga, porque o USB vai descer aqui e vai apoiar aqui. Então ele vai fazer essa curvinha aqui também. Então vai ser o USB na parte de trás, para tampar a parte de trás do encosto, o assento com o tecido e o encosto também. Vou fazer também vou calafetar os espaços vazios utilizando essa massa aqui, que é a massa F12. Então todos os espaços vazios serão feitos com essa F12 aqui. Não vou mostrar o processo todo. Na verdade, não vou mostrar o processo porque eu já nos vídeos anteriores, que é da reforma da mesa, eu expliquei com muito detalhe. Aqui eu já até passei aqui, ó. Então vou passar F12, vou lixar. Posteriormente eu vou passar o 220 em toda a cadeira, todas as cadeiras. Então aqui, ó, só para não ficar sem mostrar nada, tá aqui aquela parte feia, que eu vou passar aqui a F12. Se da primeira camada aqui não ficar boa, eu passo uma segunda camada posteriormente. Estou fazendo aqui com o dedo, mas posteriormente eu vou acertar com uma espátula. Então assim, não vou dar muito ênfase aqui
na questão da massa, para o vídeo não ficar muito longo e não ficar repetitivo, um processo que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então aqui eu vou esperar puxar um pouquinho aqui, ó, e depois eu venho com mais uma camada. Então todas as partes que aparecem que tiverem esses buracos aí, ó, será feito com F12. Posteriormente, eu vou lixar essa F12 e vou passar em todas as extremidades a 220. E aí eu vou dar o acabamento com selador. Não vou mostrar também o acabamento com selador, porque eu já expliquei com detalhe nos vídeos anteriores também. Quem tiver dúvidas sobre a aplicação do selador, pode observar os vídeos da cadeira da mesa também, que eu expliquei com muito detalhe. Então vou fazer o que? Resumindo, afixar essas peças com parafuso e cola, passar a massa F12, lixar a massa F12, passar a lixa 220 em todas as peças e aplicar o selador. Serão 3 camadas de selador. E aí a próxima etapa que eu voltar com o vídeo, eu já volto com o vídeo com a peça toda acabada, do ponto de vista de selador. Aí eu vou dar início ao processo de confecção do assento e do encosto para fazer o estofado. Então até daqui a pouquinho. De volta, a peça já está com as 3 camadas de selador. Foi aplicado em todas as peças. O assento também já está fixado. Fiz a fixação com parafuso. Essa parte aqui, ó, ela foi feita em paraju, porém como a cor não ficou tão diferente, não dei nenhuma tinta diferente, ficou até mais ou menos, pouca diferença. Essa parte aqui é aquela parte mais problemática. A massa ela deu uma tonalidade bacana, então ficou até satisfatório o resultado, porque estava muito feio essa parte aqui. Os encaixes do parafuso, onde foi feito o parafuso, deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui, ó. Também a massa ficou muito boa, então tudo amassadinho, belezinha. As demais cadeiras também estão todas prontas. Foi feito um acabamento, eu apliquei selador em todas as peças, mesmo aqui onde não vai aparecer, apenas para selar madeira, inclusive aqui no assento. Esse é o acabamento que ficou, que vai aparecer. Todas as cadeiras já estão feitas, acabamento. Aqui é o assento, que será feito em MDF de 15 milímetros. Não mostrei o processo desse arredondado aqui, ó, porque no vídeo da reforma da mesa e das cadeiras eu mostro com muito detalhe esse procedimento aqui, então por isso que eu não estou mostrando. Então, está encaixando aqui, ó, e esse é o resultado que vai ficar com a espuma aqui e o tecido. Na parte de trás aqui será feito em OSB, já fiz aqui a peça as peças, né? E já está até com acabamento também. Aqui o acabamento do USB eu lixei com lixa 100, 150, 220 e apliquei várias camadas. Na realidade são 3 camadas, né? Eu aplico uma camada, lixo, aplico outra, lixo. Mas entre essas camadas são várias camadas que são aplicadas. Foi feito na estopa, na boneca, né? Aqui os encaixes relativos. Aqui eu fiz com a serra tico-tico e acertei aqui com uma fresa de arredondar. O restante é lixo e acabamento. Então esse processo aqui é um processo muito simples de ser feito. Serra tico-tico e a baulei aqui com uma fresinha. O resto é lixo. Essa peça ela vai funcionar aqui atrás e esse é o efeito que vai ficar posteriormente, ó. Deixa eu ver se vai dar para virar um pouquinho. Estou gravando só com a mão. Então esse é o efeito que vai ficar. A parte de trás. Depois eu mostro com mais detalhe.
E se alguém tiver dúvida também relativo ao acabamento em OSB, eu tenho vários vídeos no canal que explicam com muito detalhe esse acabamento. Eu aproveitei várias peças em OSB, porque além do OSB ser um material muito bonito, e eu particularmente eu gosto, ele tem um caráter que é a emenda, ela fica praticamente imperceptível. Ou seja, aqui ó, no centro existe uma emenda. Ó. Aqui, ó, aqui tem uma emenda. Ó. Porém, por o OSB ter esse caráter rústico, essa emenda fica praticamente imperceptível. Então, todas as peças que estão aqui, ó, são 6 peças, algumas delas foram feitas emendas. Emendas essas que praticamente não aparecem devido a esse caráter rústico do OSB. Repetindo, tem vários vídeos no canal que explica com muito detalhe o acabamento que foi feito aqui. A espuma que será utilizada vai ser uma espuma com densidade 33, espessura de 2,5, 25 milímetros. Aqui estão os cortes relativos aos cortes que foram feitos aqui no MDF. Então estão aqui. O tecido é um tecido sintético, é o corino, tecido muito bom, tem uma espessura considerável. Aqui é o corino pérola, muito bonito esse tecido. O encosto será feito em MDF de 9 milímetros, espuma de 1 centímetro, densidade 28. Então, o próximo passo agora é... aqui eu não fiz o corte ainda relativo aos encaixes, igual eu fiz no USB, porque infelizmente esse corte aqui, ó, ele não está simétrico, não está simétrico todas as peças. Então eu estou fazendo uma a uma. Então eu vou fazer o processo aqui de estofar. Depois que for feito o estofamento, aí eu vou colocar o assento aqui no lugar, todo certinho. O assento vai ficar aqui no lugar. Aí posterior a isso, eu vou apoiar a peça aqui e riscar uma a uma, devido que essa peça aqui ela não está simétrica com essa. Aí eu não consigo fazer todas ao mesmo tempo. Então, vou encostar a peça aqui, riscar. Aí posteriormente eu faço o corte na tico-tico e faço esse estofado também. Então agora o próximo passo vai fazer os estofados aqui do assento e preparar aqui para continuar o processo. Então um detalhe importante que por esse tecido ser um tecido sintético, ele não tem tanta capacidade de transferir o ar que está embaixo para fora. Então, em alguns casos, existe a necessidade de fazer um furo aqui no centro para que evite que acumule ar ao sentar. Então, eu vou fazer sem fazer esse furo e vou fazer um teste com o assento para ver se funciona belezinha. Caso eu verifique que está tendo acúmulo de ar aqui dentro, eu vou, nas outras peças, eu faço um furo aqui no centro. Inclusive, na peça que eu vou fazer, eu desmonto e faço novamente. Mas somente se caso, ao sentar na cadeira, verificar que o ar vai ficar preso aqui. Mas se eu verificar que não vai ficar preso, vai ser feito sem o furo mesmo. Só essa observação mesmo. Pessoal, de volta. Aqui está a primeira peça que eu fiz. Essa peça aqui eu iria mostrar o processo de estofamento, porém, por 2 motivos eu não vou mostrar. Primeiro motivo porque eu não tenho experiência em estofado, então eu poderia passar alguma técnica que não fosse adequada. Então, assim, eu sugiro que quem tenha dúvida em estofado, procure alguns vídeos no canal, que tem vários profissionais que explicam com muito mais detalhe do que eu. Aqui eu estou fazendo estofado, mas estou fazendo de curioso, porque eu não tenho experiência na área. Segundo, que essa quina aqui, ó, ela dá um trabalho enorme.
ainda ficou algumas quinas, algumas estofados aqui, ó, mas isso aqui é irrelevante. Porque devido a esse arredondado aqui, ó, tem que ter muita técnica para fazer essa curvinha aqui, ó. Eu fiz, mas fiz da minha forma, então não usei técnica do ponto de vista de profissionalismo. Eu fiz da forma que eu achei que era adequado de fazer. E por o tecido ser grosso, também é mais complexo ainda de fazer. Então aqui, tá vendo que está um pouco embolado? Devido à espessura do tecido. Então eu não vou mostrar o processo em função de que eu fiz, mas eu fiz inclusive para fazer essa primeira aqui, ó, que essa aqui é a primeira, falta as demais ainda. Eu demorei um tempo enorme, principalmente nessa quininha aqui, ó, nesse arredondado, porque dá trabalho, porém não significa que é impossível de ser feito. Essa outra quina aqui, ó, eu pensei que iria dar um trabalho maior, porém foi menos trabalhoso fazer essa quina aqui do que lá na frente. Eu imaginei que seria um trabalho maior devido que aqui tem uma arredondada e aqui ainda tem a quina. Mas não, foi mais fácil fazer aqui. Esse arredondado foi mais fácil fazer aqui do que do lado de lá. Vai entender. Então, a primeira peça está pronta. Repetindo, não sou profissional em estofado, então não vou mostrar o processo. Com certeza tem profissionais com muita sabedoria nesses detalhes de estofamento. Então eu sugiro que quem tiver dúvida em estofado, por favor, procurar esses canais desses profissionais no YouTube, que são vários canais e vários profissionais. Então aqui agora o próximo passo, depois que eu fizer as demais, será encaixar. Então aqui, ó, que ela encaixou, tá ali certinho. Eu vou pegar o MDF. Aqui eu estou usando o USB, mas apenas como referência. Aqui, ó. Aí eu vou colocar o MDF e vou apoiar o MDF aqui, ó, que é onde ela vai ficar. Aqui, ó, tá apoiado. Apoiou. E aqui, ó, eu venho por trás e risco aqui, ó. Eu venho por trás e risco para fazer esse corte aqui no MDF. Então vou fazer o procedimento de colar estofar todas as peças, cortar a peça daqui, acertar, estofar também. E a próxima vez que eu voltar com o vídeo, já vai ser o vídeo com o acabamento pronto. Então, este é o processo que está ficando até o momento. Peço desculpas por não mostrar o processo do estofamento, mas o motivo é porque eu não sou profissional na área e não quero mostrar algo que eu não tenho conhecimento. Fiz aqui de curioso. Então até daqui a pouco com o processo todo concluído. Pessoal, só uma observação aqui. Essa aqui foi a última peça que eu fiz. E em função de ser a última, a qualidade já ficou bem melhor. Olha aqui, ó. Então, a qualidade ficou melhor. A partir da terceira peça eu já fiz com uma rapidez bem maior. Então é a questão da prática mesmo. Ou seja, vai fazendo, adaptando até ver a forma mais fácil. Mais fácil não, né? A forma adequada, né? Então aqui é a última peça. A partir da terceira eu já peguei mais o jeito de fazer. Inclusive eu até desmontei as primeiras para refazer e fazer de uma forma melhor. Então, essa é a última peça e ficou bem melhor. E as demais também. Então vai dar continuidade agora para finalizar o vídeo. Aí outro detalhe também é que não foi necessário fazer o furo aqui. Porque o ar ele dissipa muito bem aqui relativo ao tecido, então não foi necessário não. O ar não fica preso não. Só esse outro detalhe. Olha o serviço quase pronto. Aqui o estofado do encosto já está feito. Deu bem menos trabalho do que o assento. Porque é mais fino aqui, né? Então é mais tranquilo e não tem arredondado também. Então tá feito. Foi feita a fixação utilizando parafuso de 2,5.
Então aqui está a referência do parafuso. Por o MDF ser de 9 mm, eu não quis correr o risco de escariar e vazar do outro lado. Aí por esse motivo, a cabeça do parafuso ele está para fora. O USB ele vai vir aqui, ó. Aí para o USB não encostar no parafuso, eu fiz uns furos aqui, ó, relativo a onde que vai encaixar. Então aqui tá os furos relativos ao parafuso para não atrapalhar o encaixe. Cada peça dessa está numerada por ser uma medida diferente, questão de milímetros, mas tem algumas diferenças, então eu fiz questão de fazer uma por uma. Será fixado com prego. Eu vou fazer a fixação aqui com prego. Então esse é o efeito que vai ficar ao final. Essa peça aqui já está praticamente pronta. A única coisa que falta aqui é afixar aqui, ó. Então vou fazer a fixação aqui com prego. Depois eu passo a massinha bem, porque o USB ele, por ele ser rústico, ele vai ser bem perceptível. O parafuso ele ia aparecer mais. Vou fazer o procedimento nas demais, uma por uma, pois cada uma tem uma medida diferente relativa a essa curvinha aqui. Medida diferente, quase imperceptível, mas eu quis fazer uma por uma, para fazer um serviço melhor. Então, está ganhando forma, na realidade essa aqui está praticamente pronta. Vou finalizar as demais para concluir o vídeo. Então, até daqui a pouquinho. Graças a Deus, mais um trabalho concluído. Todas prontas. Esse é o efeito que ficou. 6 cadeiras, ia pro lixo. E agora tá dessa forma. Valeu a reforma. Parte de trás das gaveiras. Então, graças a Deus deu certo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.